Existe uma mentira moderna sendo repetida até parecer verdade. Uma ideia que soa profunda, espiritual, quase incontestável. Sua mente cria sua realidade. Sua vibração define tudo. Se não deu certo, você não estava alinhado. No papel, isso parece poderoso, mas na prática é uma baboseira. E está prendendo mais pessoas do que libertando, porque transforma a vida em um jogo interno, ignorando completamente o mundo real, te fazendo parecer idiota. E o resultado é silencioso, mas devastador. Pessoas que estudam, entendem, consomem conteúdo, mas continuam exatamente no mesmo lugar, sem avanço, sem mudança, sem resultado. E o pior, elas começam a acreditar que o problema são elas. Meu nome é Fael e vou te falar a verdade. Que não estão vibrando certo, que não estão pensando da forma correta. Que ainda falta algo interno. Mas mais que merda é essa cara. Você não tá travado por falta de vibração. Você tá travado porque foi enganado mesmo. Você olhar pro lugar errado. Enquanto você tenta ajustar sua mente, o mundo exige ação, estratégia e clareza. E quanto mais você mergulha nessa ideia de que tudo é interno, mais você se distancia da realidade que realmente muda a sua vida. Existe um tipo de pessoa que hoje está em todo lugar. Ela sabe, ela entende, ela consome conteúdo todos os dias. Assiste vídeos, lê livros, faz cursos, aprende conceitos. Mas a vida dela, meu amigo, não sai do lugar. E isso cria uma frustração que consome a alma. Porque ela pensa, eu sei o que precisa ser feito. Então por que nada muda? E aí começa a busca por mais conhecimento. Mais teoria, mais explicação, mais respostas. Mas o problema nunca foi falta de informação. Foi excesso de informação de mentira mesmo. Porque esse tipo de conteúdo cria uma ilusão perigosa. A sensação de progresso sem movimento real, você aprende sobre disciplina, mas não se disciplina. Aprende sobre ação, mas não age. Mas continua confuso. Isso vicia, porque entender algo dá uma sensação momentânea de evolução. Mas é só isso. Sensação, a realidade não responde ao que você sabe. Ela responde ao que você faz repetidamente. E enquanto você continua, já era. A ideia de que você cria tudo com a mente é sedutora, porque ela te coloca no controle absoluto. Ela diz que tudo depende de você, que basta ajustar pensamentos, emoções, energia, blá blá blá. E a realidade se reorganiza. Mas isso ignora algo essencial sobre o ser humano. Carl Jung já apontava algo desconfortável. A maior parte da sua vida é guiada por coisas que você não vê. Padrões inconscientes, medos ocultos, condicionamentos antigos. Experiências que moldaram suas decisões. Ou seja, você não está no controle total como imagina. E acreditar que tá. É burrice. Porque quando algo dá errado, você não analisa a realidade. Você se culpa. Eu pensei errado. Eu senti errado. Eu atraí isso. E isso cria um ciclo mental destrutivo. Porque ao invés de entender o mundo, você fica preso tentando consertar a própria cabeça. Só que a vida não funciona só dentro de você. Ela acontece fora também. E ignorar isso não é espiritualidade. É desconexão da realidade. A frase tudo é vibração virou quase um mantra moderno. Repete-se tanto que ninguém mais questiona. Mas aqui para nós vamos ser realistas. Ela reduz uma realidade complexa a uma explicação idiota. E quando você simplifica demais algo complexo, você perde precisão. E sem precisão, você erra. Porque pensa comigo com honestidade. Se tudo fosse vibração, então pessoas extremamente positivas nunca falhariam. Mas falham. Pessoas confiantes quebram. Pessoas motivadas fracassam. Então o que está faltando nessa equação? Realidade. Decisão errada. Falta de habilidade. Estratégia ruim. Ambiente desfavorável. Nada disso tem a ver com vibração. Tem a ver com execução. O problema dessa ideia é que ela desloca seu foco. Ao invés de olhar para o que está fazendo, você começa a observar o que está sentindo. E isso cria um atraso invisível. Porque sentimento não constrói resultado. Ação constrói. E mais. Você começa a confundir desconforto com erro. Se algo é difícil, acha que está fora de alinhamento. Se algo exige esforço, acha que não é o caminho. Mas a verdade é brutal. Crescimento raramente parece bom no início. Karma é ação. Sim. Mas transformar isso em explicação universal é distorcer a realidade. Porque nem tudo que acontece com você veio diretamente de você. Essa ideia de que tudo é consequência das suas ações passadas parece profunda, mas pode virar uma armadilha mental, porque ela ignora fatores básicos da vida. Você não escolheu onde nasceu, não escolheu sua família, não controla todas as variáveis ao seu redor, não controla as decisões dos outros. Então por que tudo seria responsabilidade direta sua? Essa visão cria dois problemas. Tudo é sua culpa.
Foi tu que pensou errado. Isso é absurdo. Você para de estudar o mundo como ele é e começa a tentar encaixar tudo em uma narrativa espiritual confortável. Mas a vida não é confortável. Ela é complexa. E às vezes injusta. E aceitar isso não te enfraquece. Te torna mais lúcido. Porque você para de buscar respostas mágicas e começa a agir com estratégia real. Espere a inspiração para agir. Essa frase parece sábia, mas na prática ela destrói a consistência, porque coloca a ação como dependente de um estado emocional. E emoção é instável. Tem dia que você sente, tem dia que não. Tem dia que acredita, tem dia que duvida. Se você depender disso, você nunca vai ser consistente. A realidade é inversa. A ação vem antes da motivação. Você começa sem vontade, sem clareza, sem confiança. E mesmo assim, age. E é no movimento que a mente começa a organizar. Esperar a inspiração é confortável, porque te dá uma desculpa elegante para não agir. Não é o momento. Não senti ainda, mas no fundo é só resistência. Disciplina não é fazer quando quer, é fazer quando não quer também. Outro erro comum: acreditar que você precisa descobrir um grande propósito. Algo único, algo especial, algo quase místico. E isso trava completamente. Porque enquanto você não encontra isso, você fica esperando clareza total, esperando certeza. Esperando aquele momento onde tudo faz sentido. Mas isso quase nunca vem antes da ação. Essa ideia de propósito perfeito é uma armadilha sofisticada. Mas na prática, paralisa. A verdade é mais simples e mais desconfortável. Propósito não é algo que você descobre parado. É algo que você constrói em movimento. Você testa, erra, ajusta, repete. E aos poucos, um caminho começa a fazer sentido. Mas isso só acontece depois que você entra no jogo, não antes. Esperar propósito para agir é inverter a ordem da vida. Modelos como crença, emoção, comunicação e ação parecem completos, organizados, lógicos. Mas existe um problema invisível. Eles ignoram o mundo real. Você pode alinhar tudo internamente e ainda assim falhar externamente. Porque o mundo exige mais do que alinhamento interno. Ele exige leitura de contexto, tomada de decisão, capacidade de adaptação, execução consistente. Sem isso, nenhum modelo funciona. A ideia de que existe uma matemática da prosperidade é confortável, porque dá sensação de controle, mas a vida não é uma equação previsível. Você pode fazer tudo certo e ainda assim demorar, pode acertar várias vezes e falhar em momentos críticos. E isso não significa que você está errado internamente. Significa que a realidade não é linear. O problema não é sua vibração, não é sua energia, não é sua mente. É falta de direção clara, mas ação consistente. Simples, mas ignorado. Agora vem a parte que ninguém gosta. Não existe atalho mental, não existe hack espiritual, não existe alinhamento mágico. Existe processo, e processo é repetitivo. Pare de romantizar sua situação. Olhe sua vida como ela é. Sem filtro, sem desculpa, sem narrativa confortável. Porque clareza começa na honestidade. Você não precisa de um propósito grandioso. Precisa de um alvo claro, algo específico, algo mensurável. O problema não é sua vibração, não é sua energia, não é sua mente. É falta de direção clara, mas ação consistente. Simples, mas ignorado. Agora vem a parte que ninguém gosta. Não existe atalho mental, não existe hack espiritual, não existe alinhamento mágico. Existe processo, e processo é repetitivo. Pare de romantizar sua situação. Olhe sua vida como ela é. Sem filtro, sem desculpa, sem narrativa confortável. Porque clareza começa na honestidade. Você não precisa de um propósito grandioso. Precisa de um alvo claro, algo específico, algo mensurável, algo que te dê motivos. Você não vai ter certeza, nunca. E tudo bem, porque clareza vem depois do movimento, não antes. Errou? Corrige. Sem drama, sem apego, sem justificar erro. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se você tem certeza de quem é, aqui está o segredo real. Repetir o básico todos os dias. Sem emoção, sem depender de motivação, sem depender de estado mental, perfeito. Não é vibração, não é pensamento, não é energia, é consistência com direção. Simples, difícil e real. Você não precisa se alinhar com o universo, precisa parar de fugir da realidade. Então agora responde com honestidade. Você quer continuar entendendo ou finalmente começar a fazer? Porque no final, conhecimento sem ação é ilusão. Pensamento sem execução é fuga. E talvez o problema nunca foi sua mente. Foi a mentira que te ensinaram sobre ela. Esse vídeo fica por aqui.
mas deixei esse vídeo do card para você. Te vejo lá.